Você já acordou de madrugada com aquela dor que desce pela perna como um choque elétrico? Aquela sensação de queimação que começa na lombar, passa pelo glúteo e vai até o pé, às vezes dormindo, às vezes ardendo, mas nunca te deixando em paz. Se você tem mais de 60 anos e convive com a dor ciática, saiba que você não está sozinho. Estima-se que mais de 40% das pessoas acima dos 60 anos já sofreram ou sofrem com algum grau de compressão do nervo ciático, e a grande maioria está tratando o problema do jeito errado. Provavelmente alguém já te mandou fazer aquele alongamento clássico: deitar no chão, puxar o joelho em direção ao peito, segurar por 30 segundos. Parece lógico, não é? O nervo está doendo, então você alonga. Faz sentido na teoria, mas na prática, para muitas pessoas esse tipo de abordagem não só não resolve, como pode inflamar ainda mais o nervo e prolongar a dor por semanas. Neste vídeo, eu vou te mostrar os únicos 3 exercícios que você realmente precisa para tratar a dor ciática de forma eficaz depois dos 60 anos. Sem alongamentos excessivos, sem movimentos arriscados, sem complicação. Mas antes de chegar nos exercícios, eu preciso te explicar por que o que você está fazendo agora pode estar sabotando a sua recuperação. Porque entender o problema é a metade da solução. Se você quer chegar aos 70, 75, 80 anos com mobilidade, independência e sem depender de analgésicos toda semana, fica comigo até o final deste vídeo. E se você conhece alguém que sofre com essa dor, compartilha esse vídeo agora. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Porque alongar pode estar piorando a sua ciática. E o que fazer diferente? Vamos começar desfazendo um dos maiores mitos do tratamento da dor ciática: a ideia de que alongar é sempre a solução. Essa crença está tão enraizada que a maioria das pessoas, quando sente aquela dor elétrica descendo pela perna, vai imediatamente para o chão fazer um alongamento. E é exatamente aí que começa o problema. O nervo ciático não é um músculo. Ele não responde ao alongamento da mesma forma que um bíceps ou um isquiotibial. O nervo é uma estrutura viva, altamente sensível, que percorre um longo caminho desde a coluna lombar, passa por dentro do glúteo, desce pela parte posterior da coxa e chega até os dedos do pé. Quando ele está inflamado ou comprimido, puxar essa estrutura com força, mesmo que indiretamente, pode aumentar a tensão sobre o tecido nervoso e piorar a irritação. Pense assim: imagine uma mangueira de jardim com um nó no meio. Se você puxar as 2 extremidades ao mesmo tempo tentando destensionar, o nó aperta ainda mais. Com o nervo ciático, acontece algo parecido. Quando você faz um alongamento agressivo na posição errada, especialmente puxando a perna em direção ao tronco de forma forçada, você está essencialmente tracionando o nervo nas 2 pontas ao mesmo tempo. O resultado? Mais dor, mais inflamação e mais tempo para se recuperar. Mas atenção, isso não significa que você não deve se mover. Muito pelo contrário. O sedentarismo é um dos maiores inimigos da dor ciática. O problema não é o movimento, é o tipo de movimento. E essa distinção muda tudo. Estudos publicados no Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy mostram que intervenções baseadas em fortalecimento muscular e estabilização da coluna têm resultados significativamente superiores ao alongamento isolado no tratamento da dor ciática crônica. Ou seja, a ciência já sabe disso há anos. O problema é que essa informação ainda não chegou para a maioria das pessoas que sofrem com essa dor em casa. Depois dos 60 anos, o corpo passa por mudanças estruturais importantes. Os discos intervertebrais perdem água e altura. As articulações facetárias da coluna ficam mais rígidas. A musculatura estabilizadora da lombar perde força e massa. E é justamente essa perda de suporte muscular que coloca o nervo ciático em risco. Sem músculos fortes para sustentar a coluna e o quadril, as estruturas ósseas começam a comprimir o nervo. O alongamento não resolve nenhum desses problemas. O fortalecimento, sim. Então, o que você deve fazer em vez de alongar? A resposta está nos próximos capítulos.
Mas por enquanto, o recado mais importante é este. Se você está num ciclo de dor onde alonga, melhora um pouco, a dor volta, você alonga de novo e ela continua voltando. Esse ciclo precisa ser quebrado. E ele só vai ser quebrado quando você começar a tratar a causa do problema, e não apenas o sintoma. Nos próximos minutos vou te mostrar exatamente como fazer isso. Mas antes, preciso te explicar o que realmente acontece dentro do seu corpo com o passar dos anos. Porque essa compreensão vai transformar a forma como você cuida da sua coluna daqui para frente. O que realmente acontece com o nervo ciático depois dos 60 anos, para tratar qualquer problema de saúde com eficiência, você precisa primeiro entender o que está acontecendo dentro do seu corpo. E quando o assunto é ciática depois dos 60, o que acontece é muito mais complexo do que simplesmente um nervo comprimido. Vamos destrinchar isso de forma clara, porque esse entendimento vai mudar completamente a sua relação com a dor. O nervo ciático é o maior e mais longo nervo do corpo humano. Ele nasce a partir de 5 raízes nervosas que saem da coluna lombar, entre as vértebras L4, L5 e S1, S2 e S3. Se unem formando um único nervo grosso como o seu polegar e percorrem todo o comprimento da perna. Ele controla não só a sensação, mas também a força muscular de boa parte do membro inferior. Quando esse nervo é comprimido ou irritado em qualquer ponto desse longo trajeto, o resultado é aquela dor característica que você já conhece bem. Mas aqui está o que poucos te contam. Depois dos 60 anos, o corpo enfrenta simultaneamente várias mudanças que colocam esse nervo em risco constante. E elas não acontecem de forma isolada. Elas se somam, criando um ambiente interno que favorece a compressão e a inflamação do ciático. A primeira mudança é a degeneração dos discos intervertebrais. Com o envelhecimento, esses discos, que funcionam como amortecedores entre as vértebras, perdem progressivamente o seu conteúdo de água. Um disco jovem e saudável tem cerca de 80% de água. Depois dos 60, esse percentual pode cair significativamente. Com isso, o disco se achata, perde altura e a distância entre as vértebras diminui. Resultado: as raízes nervosas que saem da coluna ficam com menos espaço para passar, aumentando muito o risco de compressão direta sobre o nervo ciático. A segunda mudança diz respeito ao canal vertebral. Com o tempo, as articulações e os ligamentos ao redor da coluna tendem a hipertrofiar, ou seja, a crescer além do normal, como uma resposta do organismo à instabilidade causada pela degeneração dos discos. Esse espessamento das estruturas ao redor do canal vertebral reduz ainda mais o espaço disponível para os nervos, uma condição chamada de estenose vertebral, extremamente comum em pessoas acima dos 60 anos, e que frequentemente se apresenta exatamente com os sintomas da ciática. A terceira mudança é a perda de massa muscular, o que os médicos chamam de sarcopenia. A partir dos 50 anos, o corpo humano perde entre 1% e 2% de massa muscular por ano, se não houver estímulo adequado. Isso significa que chegando aos 65, 70 anos, muitas pessoas perderam entre 15% e 30% da musculatura que tinham na meia-idade. E os músculos que mais importam para proteger o nervo ciático, os estabilizadores da lombar, o glúteo médio e o glúteo máximo, estão entre os primeiros a enfraquecer com o sedentarismo e o envelhecimento. Sem essa musculatura de suporte funcionando bem, a coluna lombar perde estabilidade. Cada passo, cada movimento, cada hora sentado numa cadeira, passa a ser uma pequena agressão repetida sobre as estruturas que envolvem o nervo. É como tentar equilibrar uma torre de livros sem a base firme. Qualquer movimento pequeno pode causar um desequilíbrio grande. E tem ainda um quarto fator que é raramente mencionado: a redução da circulação sanguínea ao redor do nervo. O tecido nervoso é extremamente dependente de oxigênio e nutrientes que chegam pelo sangue. Com o envelhecimento e especialmente com o sedentarismo, a microcirculação ao redor do nervo ciático se deteriora. Um nervo mal nutrido é um nervo mais sensível, mais lento para se recuperar e mais propenso a crises de dor intensa diante de qualquer sobrecarga. Juntando todos esses fatores, disco degenerado, canal mais estreito,
músculo fraco e circulação comprometida, fica claro por que a ciática depois dos 60 anos não pode ser tratada da mesma forma que numa pessoa de 30. O protocolo precisa ser adaptado para essa realidade. E é exatamente por isso que os 3 exercícios que vou te mostrar a seguir foram pensados especificamente para esse perfil. Movimentos que respeitam as limitações do corpo mais maduro, mas que ao mesmo tempo atacam diretamente as causas mais comuns da compressão do nervo ciático. Agora que você entende o que está acontecendo dentro de você, chegou a hora de agir. E o primeiro passo começa pela fundação de tudo, a estabilização da lombar. Exercício 1. Estabilização da lombar. A base que ninguém te ensinou. Se você fosse construir uma casa, jamais começaria pelo telhado. Você começaria pela fundação. E quando o assunto é tratar a dor ciática, a fundação é exatamente isso. A estabilização da coluna lombar. Sem essa base, qualquer outro exercício que você faça vai ter resultado limitado, porque você estará construindo em cima de um terreno instável. A maioria das pessoas que sofrem com ciática tem um problema em comum que passa completamente despercebido. Os músculos profundos da coluna estão inativos. Não estão fracos no sentido de não conseguirem se contrair. Estão simplesmente desligados. O músculo mais importante aqui se chama transverso do abdômen, e ele funciona como um cinto natural ao redor da sua coluna. Quando ele está ativo, ele cria uma pressão intraabdominal que estabiliza as vértebras e reduz drasticamente a carga sobre os discos e as raízes nervosas. Quando ele está inativo, o que acontece com muita frequência após anos de sedentarismo ou após episódios de dor lombar, a coluna fica vulnerável a cada movimento do dia a dia. E aqui está o detalhe que muda tudo. A dor em si desativa esse músculo. Pesquisas da Universidade de Queensland, na Austrália, mostraram que em pessoas com dor lombar crônica, o transverso do abdômen apresenta um atraso significativo na sua ativação em comparação com pessoas saudáveis. Ou seja, a dor cria um ciclo vicioso. Ela enfraquece o músculo que deveria te proteger, e a falta desse músculo perpetua a dor. Para sair desse ciclo, você precisa reativar esse sistema de forma consciente e progressiva. O exercício que vou te ensinar agora se chama abdominal hipopressivo isométrico, mas pode chamá-lo simplesmente de ativação do core profundo. E o melhor de tudo, ele é feito deitado, sem nenhum impacto, sem nenhum risco articular, e pode ser realizado mesmo nos dias em que a dor estiver presente. Veja como fazer. Deite-se de costas no chão ou numa superfície firme, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão, na largura do quadril. Coloque uma mão sobre o seu umbigo. Respire fundo. E ao soltar o ar lentamente, puxe o umbigo em direção à coluna, como se você estivesse tentando tocar a sua lombar no chão. Não prenda a respiração. Mantenha essa contração suave por 8 a 10 segundos, respirando normalmente durante o tempo todo. Depois relaxe completamente por 5 segundos e repita. Parece simples demais para funcionar, não é? Mas é exatamente essa simplicidade que o torna tão eficaz e tão frequentemente ignorado. A ativação isométrica do transverso não exige movimento da coluna, não traciona o nervo, não sobrecarrega as articulações. Ela simplesmente acorda um músculo que estava adormecido e começa a reconstruir o sistema de proteção natural da sua coluna. Mas tem um erro muito comum que precisa ser evitado. Não confunda a ativação do transverso com a contração do reto abdominal. Aquele músculo que aparece quando você faz uma abdominal tradicional. Quando você contrai o reto abdominal, você vai sentir a barriga endurecer na superfície e o tronco querer se curvar. Isso não é o que queremos aqui. O que queremos é uma contração profunda, quase imperceptível por fora, como se você estivesse sugando os órgãos internos levemente para dentro e para cima. Se você colocar a mão na barriga, ela não deve endurecer muito. Deve apenas se recolher sutilmente em direção à coluna. Outro ponto fundamental: a posição da lombar durante o exercício. Muitas pessoas, na tentativa de pressionar a lombar contra o chão, acabam fazendo uma retroversão forçada da pelve, ou seja,
jogam o quadril para frente de forma exagerada. Isso cria uma tensão desnecessária nos ligamentos da coluna e pode, inclusive, irritar ainda mais o nervo ciático. A lombar deve permanecer na sua curvatura natural, uma pequena curva que deixa um espaço mínimo entre ela e o chão, nem exageradamente curvada para dentro, nem pressionada com força contra o chão. Comece com 3 séries de 10 repetições, uma vez ao dia. Após a primeira semana, quando a ativação já estiver mais natural e automática, você pode progredir para 15 repetições e 2 vezes ao dia, uma de manhã e uma à noite. Em poucas semanas você vai começar a perceber que a lombar está mais estável durante atividades do dia a dia como caminhar, subir escadas e levantar de uma cadeira. E essa estabilidade é o primeiro passo concreto para reduzir a pressão sobre o nervo ciático. Lembre-se, você não está apenas fazendo um exercício. Você está reaprendendo a usar uma parte do seu corpo que ficou esquecida por anos. E esse reaprendizado, quando feito com consistência, tem o poder de transformar completamente a sua qualidade de vida. Agora que a fundação está estabelecida, chegou a hora de trabalhar o músculo que a maioria das pessoas nunca associa à ciática, mas que tem tudo a ver com ela. Exercício 2. Fortalecimento do glúteo médio. O músculo que descomprime o ciático. Se eu te pedisse para apontar onde fica o glúteo médio, provavelmente você apontaria para a parte central do bumbum. Mas esse músculo fica um pouco acima disso, na lateral do quadril, entre a crista ilíaca e o fêmur. Ele é menor e menos famoso do que o glúteo máximo, aquele que dá o volume e a forma ao quadril. Mas quando o assunto é ciática, o glúteo médio é, sem exagero, o músculo mais importante que você pode fortalecer. E é também um dos mais negligenciados em qualquer rotina de exercícios convencional. Aqui está o motivo. O glúteo médio é o principal estabilizador do quadril durante a marcha. Ou seja, a cada passo que você dá, ele é acionado para manter o quadril nivelado e evitar que o seu peso corporal desabe para um lado. Quando ele está fraco, o quadril começa a oscilar lateralmente a cada passo, criando um desequilíbrio em cadeia que sobe pela pelve, chega até a lombar e aumenta a pressão sobre as raízes do nervo ciático. É como dirigir um carro com o alinhamento torto. Você até consegue andar, mas o desgaste é muito maior do que deveria ser. Existe ainda um agravante específico para pessoas acima dos 60 anos. Muitas delas passam grande parte do dia sentadas. E quando você senta, o glúteo médio praticamente para de trabalhar. Após anos nessa rotina, ele atrofia de forma silenciosa. Você não percebe que ele está fraco porque o corpo compensa. Usa outros músculos para realizar as mesmas funções. Mas essa compensação tem um preço, e esse preço frequentemente é pago na forma de dor ciática. Tem ainda outro detalhe anatômico importante. O nervo ciático passa muito próximo ao músculo piriforme, que fica logo abaixo do glúteo médio. Quando o glúteo médio está fraco, o piriforme assume uma sobrecarga que não é a dele, fica tenso e espessado, e aí começa a comprimir diretamente o nervo ciático, numa condição chamada síndrome do piriforme. Muitas pessoas tratam a dor do piriforme com alongamento, mas como já falamos, essa abordagem raramente resolve. O que resolve é tirar a sobrecarga do piriforme fortalecendo o glúteo médio, que é o músculo que deveria estar fazendo aquele trabalho. O exercício que vou te ensinar agora se chama abdução de quadril em decúbito lateral. Mas vamos chamar de elevação lateral da perna deitada. Ele é simples, seguro, extremamente eficaz e pode ser feito no próprio quarto, em cima da cama ou no chão. Veja como fazer. Deite-se de lado sobre uma superfície firme, com o corpo alinhado, ombro, quadril e tornozelo formando uma linha reta. O braço de baixo pode estar estendido sob a cabeça para apoio. Mantenha a perna de baixo levemente dobrada para dar estabilidade. A perna de cima deve estar completamente estendida, com o pé em posição neutra, não apontado para cima nem para baixo, mas como se você estivesse de pé. Agora, devagar, eleve a perna de cima até aproximadamente 45 graus. Segure por 2 segundos no topo do movimento
sentindo a contração na lateral do quadril. Depois desça com controle, sem deixar a perna cair. Isso é uma repetição. O que precisa ser evitado aqui é um erro extremamente comum: a rotação do quadril para cima durante a elevação da perna. Quando o glúteo médio está fraco, o corpo automaticamente tenta compensar, rodando o quadril para trás e usando os flexores do quadril para elevar a perna. Se você perceber que o seu quadril está rodando durante o movimento, diminua a amplitude. Eleve a perna menos, mas faça o movimento correto. Amplitude menor com técnica correta vale infinitamente mais do que amplitude grande com técnica errada. Outro ponto de atenção: não deixe a coluna lombar se mover durante o exercício. A lombar deve permanecer estável e imóvel. É o quadril que trabalha, não a coluna. Se você sentir que está usando a lombar para elevar a perna, é sinal de que o glúteo médio está mesmo muito fraco e você precisa reduzir ainda mais a amplitude do movimento. Comece com 3 séries de 12 repetições de cada lado, com 30 segundos de descanso entre as séries. É fundamental trabalhar os 2 lados, mesmo que a dor seja apenas em uma perna, porque o desequilíbrio muscular entre os 2 lados é frequentemente uma das causas da compressão assimétrica do nervo. Após 2 semanas de prática consistente, você pode adicionar uma pequena resistência usando uma faixa elástica leve ao redor dos tornozelos para aumentar progressivamente o estímulo sobre o músculo. A progressão é importante. Um músculo que não recebe estímulo crescente não se fortalece. Ele se mantém no mesmo nível. E manter o nível, nesse caso, não é suficiente. Você precisa construir força real para criar uma proteção duradoura ao redor do nervo ciático. Com o glúteo médio mais forte, você vai notar mudanças que vão além da redução da dor. Vai andar com mais equilíbrio, subir escadas com mais confiança, levantar de cadeiras com menos esforço. Porque fortalecer esse músculo não é só sobre tratar a ciática, é sobre recuperar a funcionalidade do seu corpo para as próximas décadas. E agora que você tem a fundação estável e o glúteo médio em ativação, está pronto para o terceiro e mais sofisticado exercício desta série. Aquele que trabalha diretamente com o nervo, mas do jeito certo. Exercício 3. Mobilização neural controlada. A forma certa de mexer no nervo, chegamos ao exercício mais incompreendido e ao mesmo tempo mais poderoso desta série. Quando as pessoas ouvem que existe uma técnica que envolve mexer diretamente no nervo ciático, a reação imediata é de medo. Afinal, se o nervo já está inflamado e doendo, por que alguém iria querer movimentá-lo ainda mais? Essa é uma dúvida legítima, e a resposta vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu tratamento. O nervo ciático, como qualquer outro nervo do corpo, não foi feito para ficar parado. Ele precisa deslizar. Quando você dobra o joelho, estende a perna, inclina o tronco para frente ou para trás, o nervo ciático se move alguns milímetros dentro do seu leito, o canal por onde ele percorre. Esse deslizamento é normal, saudável e necessário. O problema começa quando o nervo perde essa capacidade de se mover livremente. Após um período de inflamação, compressão ou simplesmente falta de movimento, o nervo pode desenvolver aderências, pequenas grudações entre o tecido nervoso e as estruturas ao redor. Essas aderências são como pequenos grampos invisíveis que restringem o deslizamento do nervo, aumentam a tensão sobre ele e amplificam a dor a cada movimento. É exatamente aqui que entra a mobilização neural. A técnica não serve para alongar o nervo. Nervo não se alonga como músculo. Ela serve para restaurar a capacidade de deslizamento do nervo dentro do seu leito, desfazendo essas aderências de forma gradual e controlada. E quando feita corretamente, ela é surpreendentemente eficaz. Uma revisão sistemática publicada no Journal of Physical Therapy Science analisou múltiplos estudos sobre mobilização neural em pacientes com ciática e concluiu que a técnica reduz significativamente a intensidade da dor e melhora a função em comparação com grupos que não realizaram o procedimento. A chave para entender a mobilização neural está na diferença entre 2 tipos de técnica: o tensionamento neural e o deslizamento neural.
O tensionamento é quando você coloca o nervo sob tração nas duas extremidades ao mesmo tempo, e é exatamente o que acontece nos alongamentos clássicos que discutimos no primeiro capítulo. É essa técnica que pode piorar a inflamação. O deslizamento, por outro lado, é quando você alterna o movimento de forma que uma extremidade do nervo é tensionada enquanto a outra é aliviada, criando um efeito de vai e vem suave, como se você estivesse passando um fio de seda por dentro de um anel. Esse movimento de deslizamento é o que desfaz as aderências sem agredir o tecido nervoso. O exercício que vou te ensinar agora é o deslizamento neural sentado, a versão mais segura e acessível para pessoas acima dos 60 anos. Veja como fazer. Sente-se em uma cadeira com encosto reto, com a coluna ereta e os pés apoiados no chão. Mantenha o queixo levemente recolhido. Não deixe a cabeça projetada para frente. Agora, simultaneamente, estenda o joelho do lado afetado, elevando o pé, enquanto inclina levemente a cabeça para o lado oposto, como se você estivesse tentando encostar a orelha no ombro do lado contrário à perna. Segure por apenas 1 segundo nessa posição. Em seguida, simultaneamente, dobre o joelho de volta, abaixando o pé, enquanto inclina a cabeça para o mesmo lado da perna. Segure novamente por 1 segundo. Esse movimento combinado, perna estendendo enquanto a cabeça vai para o lado oposto, perna dobrando enquanto a cabeça vai para o mesmo lado, é o deslizamento neural. O ritmo é importante. O movimento deve ser lento, suave e controlado. Não é um exercício rápido nem de alta repetição. Cada ciclo completo, estender e dobrar, deve levar aproximadamente 4 segundos. E aqui está um critério fundamental que você deve respeitar rigorosamente. Durante o exercício, você pode sentir uma leve tensão ou formigamento na parte posterior da coxa ou da perna. Isso é normal e esperado. Mas se sentir dor aguda, choque elétrico intenso ou piora súbita dos sintomas, pare imediatamente. Esse sinal indica que o nervo ainda está muito irritado e que você precisa reduzir a amplitude do movimento, estendendo menos o joelho durante a execução. Comece com 2 séries de 10 repetições do lado afetado, uma vez ao dia, de preferência pela manhã quando o corpo ainda está aquecido após levantar da cama. Não faça mais do que isso nas primeiras 2 semanas. A tentação de fazer mais porque parece simples é real, mas o excesso de mobilização neural numa fase inicial pode irritar o nervo em vez de ajudá-lo. Menos é mais aqui, especialmente no começo. Após 2 semanas, sem piora dos sintomas, você pode incluir o lado saudável também, porque manter a mobilidade neural dos 2 lados é uma forma de prevenção inteligente e pode progredir para 3 séries de 12 repetições, sempre respeitando o critério de dor aguda como sinal de parada. Um detalhe prático que faz toda a diferença. Faça este exercício em uma cadeira firme, nunca num sofá mole ou numa poltrona. A estabilidade da base é essencial para que o movimento aconteça no quadril e no joelho, e não na lombar, onde não queremos nenhum movimento compensatório. Com o tempo, à medida que as aderências vão se desfazendo e o nervo recupera sua capacidade de deslizamento, você vai notar algo muito específico. Movimentos que antes provocavam dor elétrica imediata, como levantar da cama, entrar no carro, calçar um sapato, vão gradualmente se tornando mais toleráveis. Não porque a dor desapareceu magicamente, mas porque o sistema nervoso está sendo progressivamente dessensibilizado e o nervo está recuperando sua liberdade de movimento. Agora você tem os 3 pilares do tratamento: a fundação estabilizada, o glúteo fortalecido e o nervo mobilizado. O que falta é saber como juntar tudo isso numa rotina semanal que seja realista, sustentável e que respeite o seu corpo. E é exatamente isso que vem a seguir. Como montar sua rotina semanal com esses 3 exercícios, sem se machucar? Você agora tem em mãos 3 exercícios cientificamente fundamentados, específicos para a sua realidade depois dos 60 anos e direcionados às causas reais da dor ciática. Mas ter o conhecimento não é suficiente.
O que transforma conhecimento em resultado é a consistência. E a consistência só acontece quando a rotina é simples, realista e adaptada à sua vida. Então, vamos montar isso juntos, de forma prática e direta. O primeiro princípio que você precisa gravar é este: frequência supera intensidade. Fazer os 3 exercícios por 15 minutos todos os dias é infinitamente mais eficaz do que fazer uma sessão intensa de 1 hora na segunda-feira e não fazer mais nada durante a semana. O nervo ciático e a musculatura estabilizadora respondem ao estímulo repetido e gradual, não ao esforço esporádico e excessivo. Esse entendimento muda completamente a sua relação com a rotina de exercícios. O segundo princípio é a progressão responsável. O corpo humano se adapta ao estímulo que você oferece a ele. Se você faz sempre a mesma coisa, com a mesma carga e o mesmo número de repetições, chega um momento em que o corpo para de evoluir. Por isso, a progressão, aumentar gradualmente o estímulo ao longo das semanas, é fundamental. Mas progressão não significa dor. Nunca deve significar dor. O critério é simples. Se o exercício está ficando fácil demais e você consegue completar todas as repetições sem nenhum esforço, é hora de progredir. Se ainda é desafiador, mantenha. Agora vamos à estrutura da semana. A rotina ideal para quem está iniciando o tratamento é a seguinte: realize os 3 exercícios 5 dias por semana, com 2 dias de descanso. Esses 2 dias não precisam ser no fim de semana. Distribua da forma que melhor se encaixar na sua rotina. O importante é que eles não sejam consecutivos nos primeiros 2 meses. Ou seja, evite descansar 2 dias seguidos no início, porque a continuidade do estímulo é importante nessa fase de reativação muscular. Dentro de cada sessão, a ordem dos exercícios importa e deve sempre ser respeitada. Comece pela ativação do core profundo, o transverso do abdômen. Esse exercício aquece e prepara a musculatura estabilizadora da coluna antes de qualquer outra demanda. Em seguida, passe para a elevação lateral da perna deitada, que fortalece o glúteo médio com a coluna já estabilizada. Por último, finalize com o deslizamento neural sentado. Essa sequência não é aleatória. Ela respeita uma lógica fisiológica. Primeiro você estabiliza, depois fortalece, e só então mobiliza o nervo num ambiente muscular já preparado e seguro. A duração total de cada sessão nas primeiras 2 semanas deve ser de aproximadamente 15 a 20 minutos. Não mais do que isso. Sei que pode parecer pouco, mas lembre-se, você está reativando músculos que estavam inativos há anos e começando a mobilizar um nervo que estava em processo inflamatório. O corpo precisa de tempo para se adaptar. Respeitar esse tempo não é fraqueza, é inteligência. A partir da 3ª semana, se não houver piora dos sintomas, você pode aumentar progressivamente. Adicione uma série a cada exercício. Aumente o tempo de sustentação isométrica no exercício de core de 8 para 12 segundos e introduza a faixa elástica leve na elevação lateral da perna. Com essas progressões, a sessão passará naturalmente para 25 a 30 minutos. E esse é o tempo ideal para a manutenção a longo prazo. Existe ainda um cuidado especial para os dias em que a dor estiver mais intensa. Nesses dias, não cancele a sessão. Adapte-a. Reduza as repetições pela metade, diminua a amplitude dos movimentos e foque especialmente no exercício de ativação do core, que é o mais seguro e o que pode ser feito com praticamente qualquer nível de dor. Cancelar completamente a sessão num dia de crise reforça para o sistema nervoso que movimento é igual a perigo, e isso piora a sensibilização do nervo a longo prazo. Mover-se com cuidado mesmo na dor envia o sinal oposto de que o corpo é capaz e que o movimento é seguro. Outro ponto que precisa ser dito com clareza: esses exercícios são complementares ao tratamento médico, não substitutos. Se você está sob acompanhamento de um fisioterapeuta, ortopedista ou neurologista, converse com ele antes de iniciar qualquer rotina nova. Esses profissionais podem avaliar especificidades do seu caso que um vídeo não consegue contemplar, como a presença de hérnia de disco em estágio avançado, estenose vertebral severa
ou outras condições que podem exigir adaptações no protocolo. Por fim, quero te deixar com um marcador de progresso realista. Nos primeiros 7 dias, o objetivo não é reduzir a dor, é aprender os movimentos e reativar os músculos. Na segunda e terceira semana, você pode começar a notar uma leve redução na frequência das crises de dor. Entre a quarta e a sexta semana, com a musculatura mais forte e o nervo com mais mobilidade, a intensidade das crises tende a diminuir de forma perceptível. E a partir do segundo mês de prática consistente, muitas pessoas relatam uma transformação significativa na qualidade de vida, dormindo melhor, andando com mais confiança e realizando atividades que antes eram impossíveis por causa da dor. Esse é o caminho. Não é rápido, não é mágico, mas é real. E ele começa hoje com o primeiro exercício, na primeira sessão, tomando a decisão de tratar a causa do problema e não apenas abafar o sintoma. Vamos recapitular o que você aprendeu hoje, porque esse conteúdo vale ser revisado sempre que precisar. Primeiro, alongar o nervo ciático de forma indiscriminada pode piorar a inflamação e prolongar a dor, especialmente depois dos 60 anos, quando o corpo já enfrenta degeneração discal, perda muscular e redução da circulação ao redor do nervo. Segundo, o envelhecimento cria um conjunto de condições que colocam o nervo ciático em risco constante. E entender essas condições é o primeiro passo para tratá-las com inteligência e não com achismos. Terceiro, a ativação do core profundo reconstrói a fundação da coluna, reativando o transverso do abdômen que ficou adormecido por anos de sedentarismo e dor crônica. Quarto, o fortalecimento do glúteo médio remove a sobrecarga do músculo piriforme, descomprimindo o nervo ciático de uma das suas fontes mais comuns de irritação. Quinto, a mobilização neural controlada restaura a capacidade de deslizamento do nervo, desfazendo aderências de forma segura e progressiva, sem o risco dos alongamentos tradicionais. E sexto, uma rotina simples, consistente e progressiva de 5 dias por semana, respeitando a ordem dos exercícios e os sinais do seu corpo, é capaz de transformar a sua qualidade de vida em questão de semanas. Você chegou até aqui porque se importa com a sua saúde, porque quer viver bem, se mover com liberdade e ter energia para estar presente na vida das pessoas que ama. E isso por si só já é um passo enorme. Agora o próximo passo é sair daqui e colocar em prática o que aprendeu. Hoje, não amanhã. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em outras pessoas que estão sofrendo com a mesma dor e não sabem por onde começar. Escreve nos comentários qual dos 3 exercícios você vai começar hoje. Quero saber como está sendo a sua experiência. E se você conhece alguém acima dos 60 anos que convive com a dor ciática, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser a informação que vai mudar a vida dela. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.